Meu nome é Paulo Henrique, sou professor de Geografia. Nós vamos aí fazer um comentário sobre a prova de Geografia da UFO, agosto de 2012. Primeiro vamos lá, né, vamos ver a lógica da dinâmica de distribuição dessa prova. Podemos pensar em uma questão mais fácil, relacionada diretamente a que assunto? As estações do ano. A observação, então, na dinâmica do movimento de translação e as estações do ano. 7 questões médias, algumas caminhando de médio para difícil, né, buscando, então, uma relação direta de conteúdos, né, e 2 questões um pouco mais difíceis, que nós vamos aí fazer um comentário a respeito delas, né. As questões, de uma forma geral, foram abordadas do ponto de vista conteudistas, então buscando conteúdos de geografia, conteúdos sobre urbanização, clima, relevo, o trabalho sobre, não só sobre favela, a questão de blocos econômicos, redes, globalização, né? Então, de uma forma geral, conteudistas. Podemos dizer que nenhuma questão contemplou assim, a interdisciplinaridade, a busca da relação da geografia com assuntos ligados à história, à matemática, à biologia, de uma forma geral, né? Então vamos lá. Pensando nessa prova de geografia, 2 questões um pouquinho mais detalhistas, que é o caso, por exemplo, uma que citava a reserva Raposa Serra do Sol, onde que ele trabalhava com um pequeno detalhe, como, por exemplo, relevo ondulado, relevo aplainado, onde que o aluno deveria fazer essa discussão. Lembrando, né, Roraima no hemisfério norte, então, e Roraima, graças aos campos de altitude, possui então um clima tropical típico, verões quentes e chuvosos. Só como que está no clima, ou seja, no hemisfério norte, então ele tem o quê? Os verões acontecem no meio do ano, perfeito? Vamos lá. Além dessa questão que era um pouco mais detalhista, uma outra questão que nos chamou a atenção também está ligada diretamente às bricas, né? Quando ele cita se a BRIC, o bloco então formado pelo Brasil, Rússia, África do Sul, Índia, né? Ele pergunta se era um bloco formal ou um bloco informal, e que acabava trazendo aí uma discussão que não era tão simples de ser resolvida pelo aluno, perfeito? Tivemos aí uma charge, que trabalhava um pouquinho sobre a lógica de resíduo sólido, lixo, junto com o crescimento econômico do Brasil. Com esse crescimento econômico, o crescimento também da produção de lixo acontecendo, né? Não tivemos nenhuma questão trazendo, por exemplo, mapas, até foi assim, algo que nos chamou a atenção dentro da geografia. Geografia é algo que faz a linguagem utilizando da cartografia. Tivemos uma questão de cartografia, trazendo lá sobre a projeção produzida por Gerardus Creme Mercator. Então a discussão era para falar sobre projeção conforme, disforme, equivalente. A discussão permeava por esse assunto. Era para o aluno entender que aquela projeção foi construída em 1569, né, tendo como objetivo as grandes navegações, determinando o rumo correto e, como consequência, traz deformações quanto às áreas, quanto às distâncias, né, porque é uma projeção conforme. Ela determina o rumo correto, leste, oeste, as coordenadas, mas ela não é utilizada, por exemplo, para determinar a distância, a menor distância entre 2 pontos, e assim por diante, né? Uma outra questão que nos chamou a atenção também, interessante, até muito interessante, tratando a respeito da agricultura, a lógica da questão da agricultura, a expansão da agricultura, juntamente com o processo ligado diretamente à transição demográfica, misturando com o crescimento da população a partir dos anos 50. Então, uma prova extensa, né, com alguns textos, então, como, por exemplo, não só a questão de cartografia, mas a questão sobre redes, tecnologia, dinheiro, capital virtual, né, que permeou. De uma forma geral, foi uma prova interessante, uma prova no qual cobrava um conteúdo do aluno, onde que o aluno tinha que ter um cuidado com os detalhes apresentados na prova. Beleza? É isso aí.